Bem-vindos ao Eco do Extraordinário, um podcast que transporta você para o fascinante universo da ufologia. O caso Antônio Vilas Boas, o encontro que mudou a ufologia mundial. Entre os inúmeros relatos de encontros com objetos voadores não identificados registrados ao longo do século XX, poucos causaram tanto impacto e controvérsia quanto o do agricultor brasileiro Antônio Vilas Boas. Ocorrido em 1957 no interior de Minas Gerais, o episódio não apenas se tornaria um marco pioneiro no estudo da ufologia mundial, como também moldaria a percepção sobre abduções alienígenas antes mesmo de o termo se popularizar. Este episódio busca reconstruir, com o máximo de fidelidade histórica e rigor analítico, o que ficou conhecido como o caso Vilas Boas, explorando as nuances de seu relato, o contexto sócio-histórico em que ocorreu, as análises médicas, o impacto na cultura ufológica global e as implicações que ainda hoje alimentam debates. A década de 1950 representou o auge da chamada Era de Ouro dos discos voadores. Desde o célebre avistamento do piloto Kenneth Arnold nos Estados Unidos, em 1947, até os casos que emergiam em várias partes do mundo. A curiosidade pública por possíveis visitantes extraterrestres atingia seu ápice. O Brasil não foi exceção. Registros de estranhos objetos nos céus brasileiros tornaram-se frequentes, envolvendo desde civis até militares. Em 1957, o país atravessava uma transformação social. O governo de Juscelino Kubitschek incentivava o desenvolvimento industrial e urbano, enquanto a população rural, da qual Antônio Vilas Boas fazia parte, vivia uma realidade de isolamento, trabalho braçal e pouca influência da nascente modernidade. Foi nesse Brasil, marcado por contrastes, que o caso teve início. Na madrugada de 16 de outubro de 1957, Antônio Vilas Boas, então com 23 anos, trabalhava no campo, arando a terra com o seu trator. O céu estava limpo, e ele preferia trabalhar à noite para fugir do calor intenso do dia. Por volta das 23 horas, uma luz forte e avermelhada surgiu no horizonte. Inicialmente, pensou tratar-se de um avião ou de algum artefato agrícola, mas a luz começou a se mover de forma errática, aproximando-se silenciosamente. Segundo Vilas Boas, o objeto pousou a poucos metros de onde ele estava. Tinha a forma de um ovo, sustentado por 3 pés metálicos que pousavam no solo. Nesse momento, 3 ou 4 figuras humanoides desceram da nave. Eles eram baixos, tinham olhos estreitos e cobriam seus corpos com um traje colante prateado e capacetes que lembravam os de mergulhadores. Mesmo tentando resistir e fugir, Antônio foi agarrado, subjugado fisicamente e levado para dentro do objeto. Já no interior da nave, o jovem agricultor foi conduzido por um corredor iluminado e levado a uma sala onde foi despido à força. Seu corpo foi então submetido a uma limpeza com um líquido viscoso e translúcido,
que possuía um odor forte e desconhecido. Em seguida, foi submetido a uma série de exames médicos, incluindo a coleta de sangue, que foi retirado do seu queixo por meio de um pequeno aparelho semelhante a uma ventosa. O que viria a seguir, porém, é o que mais impressiona e tornou seu relato lendário. Após um tempo de espera, uma entidade feminina entrou na sala. Ela tinha feições humanas, pele muito pálida, olhos azuis amendoados e cabelos loiros quase brancos que desciam até seus ombros. Sem qualquer comunicação verbal, segundo o relato de Antônio, ela teria seduzido para uma relação íntima. Antônio descreveu o ato de forma detalhada, afirmando que a mulher agia de maneira prática, como se o objetivo fosse apenas a coleta de material genético. Após o encontro, ela apontou para o próprio ventre e, em seguida, para o céu, num gesto que Vilas Boas interpretou como o sinal de que ele seria pai de um filho que ela levaria para outro mundo. Após o inusitado episódio de contato íntimo com a entidade feminina, Antônio Vilas Boas foi deixado sozinho por alguns minutos dentro da sala metálica. Em seguida, os mesmos seres que haviam capturado retornaram, trouxeram suas roupas e o ajudaram a se vestir, ainda sem emitir qualquer palavra ou demonstração emocional. Já vestido, foi conduzido pelos corredores da nave de volta à saída, exatamente pelo mesmo caminho por onde entrara. Ao cruzar a porta externa do objeto, notou que o céu já estava claro, o dia havia amanhecido. Isso o desconcertou profundamente, pois em sua percepção, haviam-se passado apenas 2 ou 3 horas desde que avistara a estranha luz no campo. A discrepância temporal foi o primeiro indicativo de que algo, além do extraordinário, estava envolvido naquela experiência. Assim que seus pés tocaram o solo novamente, a nave elevou-se verticalmente com uma velocidade impressionante, desaparecendo no céu sem produzir som ou deslocar o ar ao redor. Um detalhe que viria a ser comum em outros relatos de avistamento ufológico. Nos dias subsequentes ao ocorrido, Antônio passou a sofrer uma série de sintomas físicos e emocionais que afetaram diretamente sua saúde e comportamento. Inicialmente, surgiram tonturas e fortes enjoos, seguidos por episódios de náuseas súbitas, especialmente durante a noite. A insônia se instalou de forma persistente, acompanhada de uma estranha agitação corporal e sensação constante de febre interna. Mais alarmante ainda foram as lesões que começaram a aparecer em sua pele, pequenas feridas vermelhas doloridas ao toque, similares a queimaduras leves, como se ele tivesse sido exposto a uma fonte de radiação ou calor intenso. A pele, em especial nos braços e no rosto, apresentava zonas ressecadas e descamando, algo completamente atípico para sua condição anterior de saúde. Além disso, relatava uma sensação de corpo vibrando, como se tivesse eletrificado por dentro, e mencionava percepções auditivas confusas, sons metálicos breves, zumbidos persistentes e uma espécie de eco nos ouvidos, mesmo com um silêncio absoluto. Esses sinais foram considerados altamente compatíveis com exposições a campos eletromagnéticos intensos ou a algum tipo de contaminação radioativa, o que motivou sua busca por atendimento médico especializado.
O impacto da experiência também se estendeu à esfera psíquica. Antônio demonstrava cansaço mental extremo, lapsos de memórias e uma profunda dificuldade de se reconectar com as atividades cotidianas. Era como se uma parte dele ainda estivesse dentro daquela nave, preso entre o tempo terreno e o espaço desconhecido que havia tocado. Esse quadro de sintomas físicos e comportamentais, tão específicos quanto incomum, viria a ser estudado nos anos seguintes por médicos e ufólogos, e mais tarde, comparado com outros casos internacionais de abdução, onde se observou padrão semelhante. Antônio Vilas Boas buscou atendimento médico em Uberaba, onde foi examinado pelo Dr. Olavo Fontes, membro da APRO. Traduzido em português, significa Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos. O APRO foi um grupo que estudava OVNIs, iniciado em 1952 por Jim e Coral Lorenzen. A organização foi fundada em Sturgeon Bay, Wisconsin, e posteriormente mudou para Tucson, Arizona, após 1960. O APRO tinha várias filiais estaduais e permaneceu ativo até o final de 1988. Dr. Fontes relatou que os sintomas e marcas no corpo eram consistentes com o efeito de exposição à radiação ionizante, embora não fosse possível determinar a fonte. O paciente apresentava ainda uma debilidade geral incomum para alguém jovem e saudável. A avaliação foi um dos fatores que deram credibilidade ao caso, uma vez que Vilas Boas não procurou a imprensa, tampouco tentou obter vantagens financeiras. Pelo contrário, ele parecia constrangido e abalado, revelando o ocorrido inicialmente apenas a um advogado, posteriormente aos médicos e só mais tarde aos ufólogos. O relato se espalhou pela comunidade ufológica internacional a partir de 1958, graças ao trabalho da APRO e da britânica Flying Saucer Review. O caso foi um dos primeiros a documentar um suposto contato sexual com entidades extraterrestres, fenômeno que mais tarde se tornaria recorrente em casos de abdução, principalmente nos Estados Unidos nas décadas seguintes. Diferente de relatos que surgem sob influência da mídia, o caso Vilas Boas ocorreu antes de o conceito de abdução ser amplamente difundido, o que conferiu ao testemunho um caráter ainda mais intrigante. Diversas hipóteses foram levantadas ao tentar explicar o ocorrido. Hipótese 1. Extraterrestre. Defensores acreditam que o caso seja uma prova clara de um experimento genético conduzido por seres não humanos. Hipótese 2. Psicológica. Alguns psicólogos e céticos sugeriram que Vilas Boas poderia ter sofrido uma alucinação induzida por fadiga extrema ou por fatores ambientais. Hipótese 3. Experimento militar. Há quem defenda que o incidente foi, na verdade, uma operação militar secreta, possivelmente envolvendo armas ou aeronaves experimentais. Curiosamente, Vilas Boas nunca se contradisse ao longo dos anos, mantendo a mesma versão dos fatos até a sua morte em 1991. O caso Vilas Boas é considerado até hoje uma das ocorrências mais emblemáticas de abdução alienígena, não apenas pela riqueza de detalhes, mas pelo fato de que o protagonista não buscou fama ou lucro. Ele também se tornou um estudo de caso em cursos e congressos de ufologia pelo mundo, servindo de base para a análise de padrões de abdução e comportamento pós-trauma.
O caso Antônio Vilas-Boas continua sendo uma das narrativas mais extraordinárias e controversas da história da ufologia, combinando detalhes clínicos, simbologia enigmática e uma surpreendente resistência ao esquecimento. O relato se mantém vivo no imaginário coletivo e no estudo acadêmico do fenômeno OVNI. Independentemente de crenças individuais, o episódio segue como uma das peças-chaves para quem busca compreender o mistério das abduções alienígenas e suas implicações na nossa compreensão de realidade. As fontes foram Flying Saucer Review, de Antônio Vilas-Boas Case, 1965. Olavo Fontes, Medical Examination of an Alleged UFO Contact, APRO Bulletin, 1958. Marco Antônio Petit, Infiltrados, Eles Estão Entre Nós, 2004. Revista UFO, o caso Antônio Vilas-Boas, rapto e experiência genética dentro de um UFO, disponível em www.ufo.com.br. E Mega Curioso, conheça o caso Vilas-Boas, o relato de abdução mais famoso do Brasil, disponível em www.megacurioso.com.br. O que você acha? O que podemos tirar destes relatos? São coincidências? Fenômenos naturais mal interpretados? Ou estaríamos diante de evidências concretas que estão muito além da nossa compreensão? Seja como for, esses casos continuam sendo estudados e debatidos todos os dias, mantendo viva o mistério sobre OVNIs no Brasil e no mundo. Se você gostou deste episódio, siga o nosso podcast, compartilhe com seus amigos e nos conte. Você já presenciou algo inexplicável nos céus? Faça um comentário neste episódio. Classifique nosso podcast com a quantidade de estrelas que você acredita que merecemos. Isso ajuda muito a manter este projeto no ar e a espalhar o eco do mistério por ainda mais ouvidos.